Nossa história começa no meio de um eclipse. Sob sua luz serena, a humanidade passa por uma drástica transformação como espécie. Alguns testemunham sua pele e carne se transformando em grama e madeira, assemelhando-se a zumbis arbóreos. Outros experienciam metais transbordando de seus ossos, como vítimas de um acidente de construção. Esses indivíduos, ao lado de outros humanos desprovidos de consciência, transformados por um catalisador desconhecido, vagam pelas terras. No meio da disseminação caótica desta crise sem precedentes, não se pode deixar de se perguntar se ainda existe um lugar de tranquilidade e conforto neste mundo horrível. Até nosso protagonista se pergunta por que ele tem sido tão despreocupado e despreocupado nessas circunstâncias. É como se ele não tivesse medo desses monstros chamados Darksiders. A resposta é simples: ele também é transformado, mas não da maneira que a maioria das pessoas foi. Ele se transformou em um pedaço de terra em alguma floresta aleatória. Ele nem consegue entender seu destino ridículo. Como ele vai a algum lugar se ele é atualmente uma massa estacionária de terra e solo? Todos os outros retêm algumas propriedades humanas. É como se ele fosse a única exceção. Nosso garoto chuta frustrado um de seus pés, e a terra onde um Darksider estava andando dispara para cima. A pobre coisa, coberta de matéria arbórea, tropeça no monte inesperado no chão. Isso acaba fazendo com que o rosto do cara-árvore seja empalado pelas barras de ferro de reforço, saindo das costas de outro Darksider. Um jorro de líquido preto começa a vazar da testa do cara-árvore, uma ferida que seria fatal para humanos normais é visível. Ele procura alguém para culpar, e esse alguém acaba sendo o cara de aço. Embora ininteligível, você pode ouvir a raiva em seu resmungo. Nosso protagonista, essencialmente a causa desse conflito, rapidamente lava as mãos de toda a responsabilidade, culpando o mau humor do Darksider pela briga. Transformado ou não, parece que outras pessoas não conseguem detectar sua existência de forma alguma. Sua percepção e estado mental também estão degenerando, como se ele estivesse começando a se tornar nada além de um pedaço de terra em sua totalidade. Este tipo de transformação não pode ser diferente de uma sentença de morte. Aceitando as cartas ruins que o destino lhe deu, ele decide se deitar obedientemente como uma despedida deste mundo apocalíptico. Não muito longe de onde ele decide aceitar a derrota, uma senhora está correndo por sua vida. Uma estudante aguda com cabelos verdes parece aflita, pois tem corrido de monstros por um bom tempo agora. Ela está começando a duvidar se ainda existem humanos normais por perto. Sua corrida a leva até o pedaço de terra onde nosso garoto está esperando sua morte. Ele vê um sinal de que a vida ainda pode valer a pena sob a saia dela. Sim, seu estado mental está degenerando pouco a pouco. Mas um vislumbre daquela visão poderia consertar qualquer tipo de problema mental. Ele percebe que não adianta esperar pela morte deitado. Está na hora de se levantar novamente. Mas ele fica muito empolgado e acidentalmente faz alguém tropeçar nele mais uma vez. A moça bonita cai de cara. Foi uma queda bastante feia também. Nosso garoto não consegue se mover. A garota está bem, mas ele sente uma revelação como um evangelho. Essa sensação pertence a um dos 3 grandes desejos que a humanidade tem. Seu coração está praticamente explodindo de alegria. É o vestígio da vida. Prova de estar vivo. Parece que, mesmo em sua forma de terra, ainda existem sentimentos que poderiam lembrá-lo de que ele ainda é humano. Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo já deixa o like, se inscreve. Considere nos apoiar se tornando membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code Pix aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora pro vídeo. Enquanto ele está saboreando a beleza das complexidades humanas, a garota tem que se levantar. Ser atingido do nada não é uma experiência agradável. Para piorar as coisas, sombras ameaçadoras começam a se fechar. Os Darksiders de metal e madeira terminaram suas discussões para se concentrar em um alvo vivo mútuo. Eles podem ter brigado antes, mas ver e pegar alguém completamente vulnerável está no topo de sua lista de prioridades. Ela sabe que não pode escapar deles com quão perto eles já estão. A única coisa que a senhora pode fazer é gritar o mais alto que pode.
Nosso garoto finalmente sai de seu devaneio, controlando a terra com sua autoridade. Ele aponta os dedos para baixo. O chão sob o do Darkseid de repente cede do nada, antes que eles possam alcançar a donzela. Ele não gosta que esses monstros estejam lutando e gritando diretamente em seu corpo sem permissão, fechando suas mãos e manipulando a terra para fechar. Ele quer ensinar uma lição de que os Darkseiders não têm permissão para tocar humanos normais. A vala que se abriu para prender as multidões sem mente começa a esmagá-los pouco a pouco, engolindo seus corpos um pouco mais fundo. Deve ter havido algum tipo de erro de cálculo. Darkseiders que se adaptaram às suas transformações não são brincadeira. Esses dois possuem força e tenacidade suficientes para sair de seu local de sepultamento. É uma luta difícil que quebra todos os dedos de nosso protagonista. Ele pode não ter senso de dor, mas esses caras podem realmente causar-lhe algum dano. Um Darkseider que foi dominado por uma árvore morta. Um Darkseider que se transformou em barras de reforço de aço. Os dois são realmente duros na queda. Se ele quer subjugá-los efetivamente, ele precisa se mover com um pouco mais de finesse e prudência. Primeiro, ele deve levar a senhora para um local seguro. Para fazer isso, ele cria uma escada rolante artificial usando uma elevação de terra móvel. Uma vez que ele a coloca em um local muito mais seguro, ele emprega mais medidas de segurança usando o chão acima como cobertura. A senhora fica perplexa. A terra ao redor dela está se comportando tão fluidamente quanto areia movediça, mas parece estar tentando ativamente cobri-la e protegê-la. É um pensamento absurdo pensar que um pedaço de terra está ajudando-a. Mas são tempos absurdos em que vivemos. Nosso garoto percebeu algumas coisas em suas circunstâncias atuais. A terra não fala e não precisa atrair atenção. Mas isso não significa que ele perdeu seu temperamento como humano. Com sua forma de Darkseider aparecendo, ele orgulhosamente declara que este será seu território. Pois ele é o território. Pela primeira vez desde que se transformou em terra, parece que os dois monstros notaram sua presença. Sua hostilidade faz com que o cara de aço e o cara árvore façam um movimento contra a própria terra. Eles tentam entrar com alguns socos padrão fracos, que nem sequer parecem ser eficazes. Darkseiders como esses dois são realmente os monstros transformados de menor rank, que perderam seu intelecto. Eles nem mesmo têm a menor ideia. Apenas o quão espessa e pesada a terra pode ser. Um tronco de árvore para depois de fazer um amassado insignificante. As barras de reforço se aproximam. Mas mesmo seu material mais forte não é suficiente para perfurar. Agora eles são basicamente patos sentados. Suas armas primárias presas na terra sólida. Para lidar com tais idiotas, apenas deslocar o peso da terra deveria ser mais do que suficiente. Focando a densidade da terra em suas mãos, nosso garoto quebra suas armas e as envia voando devido ao impacto excessivo. O local de pouso deles já foi decidido. Esses dois estão voltando para a cova que foi cavada anteriormente, depois de pousar na vala profunda. Nosso protagonista nem mesmo lhes dá outra chance de forçar a saída enquanto a terra fecha instantaneamente. Alguns segundos depois, é como se os Darkseiders e a trincheira temível no chão não existissem mais. Como ele é a própria terra. Nosso homem acha que enterrar os Darkseiders que ativamente trazem mal faz parte de seu dever. Ele fez algo ótimo hoje. Mas a pessoa que ele salvou, a garota rastejando para fora de sua zona segura e improvisada, deveria deixar este lugar na primeira oportunidade que tivesse. Ninguém pode detectar sua existência, afinal. É uma maneira triste e solitária de viver. Ele só quer ver aquela coisa que lhe deu vontade de viver novamente. Ele quer se lembrar daquela sensação de ser humano. Por um momento fugaz, seu devaneio é interrompido pela senhora chamando sua atenção educadamente. Ela rasteja até onde sua consciência está e pergunta se ele é seu salvador. Ele não pode acreditar. Ele pergunta se a garota pode vê-lo.
Se ela pode sentir sua forma vaga. Ela realmente não. Pelo menos ela não descreveria isso como ver, por assim dizer. Ela apenas parece ser capaz de senti-lo. Na medida em que ela estava preocupada quando sua presença estava por perto. Havia uma sensação espessa e pesada de segurança na terra. E ao redor. Pela primeira vez desde que se transformou em um pedaço de terra. Ele se sente visto e ouvido. Ele agarra a mão dela como se seu maior medo no mundo fosse perder a pegada. Nosso garoto não mede palavras de forma alguma. Ele pede diretamente à jovem senhora para ficar aqui e viver em cima de seu corpo. Ela reage da maneira que uma pessoa normal ouve tal proposta ridícula. Ele se apresenta como Li Chun-Yin. Ele estava passando por essas florestas quando a transformação ocorreu. Como resultado, ele se tornou a própria terra. De acordo com o que ele sabia até agora, o mundo não tinha mais lugares seguros. Desde que o eclipse aconteceu, os Darksiders assumiram o controle e estão atacando humanos normais em todos os lugares. Mas Li Chun-Yin ainda tem seu intelecto humano. Ele também tem a capacidade de proteger adequadamente a senhora. Seria fácil para ela ser atacada correndo sozinha por aí. Ela precisa de alguém para garantir sua segurança de agora em diante. Ele pode ter derramado alguns pontos válidos. Mas essas são apenas desculpas. Existe apenas uma razão importante. Por que ele não quer que ela vá? É porque ela mostrou a Li Chun-Yin uma nova razão para continuar vivendo. Ele quer que ela também tenha um motivo para ficar. Ele implora para que ela fique ao seu lado. Ele diz tanto tão rápido de repente que é meio difícil para ela entender tudo o que ele acabou de dizer. Em poucas palavras, ele promete criá-la e sustentá-la. Agora é muito mais fácil digerir suas intenções. O nome dela é Lulu. Ela pode sentir a sinceridade por trás de cada palavra de Li Chun-Yin. Além disso, ela vai precisar de um lugar melhor para se esconder dos Darksiders cruéis de qualquer maneira. Ele toma isso como um sim para sua proposta. É hora de ir e encontrar para ela um abrigo. A prova de Darksider. Mas antes disso, ela percebe algo que merece alguma preocupação. Ela sente a sensação em sua mão direita e pergunta se algo está errado com ela. Mesmo Li Chun-Yin ainda não tinha notado isso. Mas sua mão direita está começando a encolher e murchar. Parece que algo está sendo sugado de seu corpo. E sua mão está mostrando sinais de drenagem. Ele espalha sua sensação por todo o corpo e detecta alguma planta bizarra espalhando suas raízes sob sua pele. Esta planta roxa ameaçadora com uma taxa de crescimento incomum. Poderia ser um Darksider que ele nunca viu antes. Os dois tentaram caminhar na direção da planta misteriosa. Mas Li Chun-Yin estava começando a esgotar sua energia. Lulu estava terrivelmente preocupada e perguntou se ele estava bem. Claro, ele colocaria uma frente resistente. Mesmo que seu corpo se sentisse como se tivesse sido esvaziado. O culpado deve estar absorvendo seu poder de alguma forma. E ele estava positivo. Que eles estavam indo na direção certa. Ela parou por um momento. Uma ideia surgiu em sua cabeça. Mas ela não tinha certeza se estaria correta. Sem explicação, Lulu enfiou 2 de seus dedos dentro da boca dele, calando-o com surpresa. Era celestial. Tão celestial que ele pensou que isso não poderia ser real. Ter os dedos de uma garota bonita enfiados em sua boca. Era uma experiência de outro mundo. Mas havia algo mais na sua magia. Em apenas alguns segundos, a energia que foi drenada de seu corpo foi recuperada. Sua aparência também parecia mais saudável. A magia não veio realmente dos dedos de Lulu. Veio dos fertilizantes que ela o alimentou. Foi uma ideia de último recurso. Mas funcionou. Como ele estava morrendo de deficiência de energia anteriormente, não havia tempo para explicar. Mas ele era um estudante da universidade agrícola próxima. Ela apenas pegou os suprimentos
que pôde pegar antes de escapar. Ela não estava esperando que eles tivessem que usar tão cedo. Ela realmente deixou cair a maior parte dos suprimentos na corrida. Mas os pegou no caminho de volta aqui. Lulu estava carregando um grande saco de carbamida. Algo sobre o qual Li Tianyin não tinha ideia. Ele agradeceu adequadamente por salvá-lo. À beira da privação total. Ela pode ser apenas sua estrela da sorte destinada. No entanto, o efeito do fertilizante foi de curta duração. Suas mãos começaram a murchar novamente como as de um homem velho. O problema ainda não foi resolvido. Eles devem encontrar rapidamente a fonte antes que seja tarde demais. Com base no tremor decrépito de Li Tianyin. Parece que eles não têm muito tempo. Depois de algum tempo, eles finalmente chegaram à proximidade da planta misteriosa. Os dois decidiram observar a situação. Por trás de alguma folhagem primeiro, apenas para garantir segurança. Esta pequena planta roxa que tem apenas alguns centímetros de comprimento. Era realmente capaz de absorver a essência de Li Tianyin. A uma taxa drástica. Lulu nunca tinha visto algo assim na universidade. A explicação assustadora seria que as plantas também podem se transformar em Dark Seeders. Essa teoria tem uma alta possibilidade de ser verdadeira. Mas Li Tianyin deveria ser um pedaço inteiro de terra. Então, como uma única haste mais fina que um braço. Pode sugá-lo até secar? Talvez seja a hora de ver o quão resistente ela é. E que tipo de segredos ela está escondendo. Li Tianyin manipulou o solo ao redor da planta, torcendo a massa de terra ao redor de sua base. A planta roxa soltou um som de toque. Uma vez que percebeu que algo estava acontecendo com o chão. Alertada para o que estava acontecendo. A planta roxa imediatamente se desenraizou, revelando dezenas de esferas grotescas enfeitando seu sistema de raízes maciço e complexo. Cada esfera parecia mais nojenta que a última, especialmente na área central. Ele avaliou que essas eram provavelmente tumores gigantes, crescendo ao longo das raízes. Além disso, as próprias raízes são resistentes. Mesmo o poder da terra foi incapaz de esmagá-las. Lulu identificou essas coisas como Rhazobium, preso às raízes de uma planta leguminosa. Rhazobium ajuda a planta leguminosa a absorver nitrogênio da atmosfera. Basicamente tem uma relação mutualística com a planta. Isso significa que mesmo que essa coisa pare de absorver nutrientes de seu corpo, já seria autossuficiente. O poder da terra é inútil contra a resistência das raízes. Ele não conseguiu pensar em mais nada em seu arsenal que ajudaria. Agora que a planta notou sua presença, tudo o que eles podem fazer é desviar e se esquivar desses ataques de raiz viciosos. Ao revelar mais de seu sistema de raízes até a superfície, alguns cadáveres surgiram junto com isso. Eram os Dark Seeders de árvore e barra de ferro, que Li Tianyin enterrou anteriormente. Parecia que eles estavam prestes a se tornar sustento para a planta misteriosa. Mas não foi o caso. De acordo com Li Tianyin, havia uma aura saindo dos Dark Seeders que as pessoas normais não conseguiam ver. Essa aura que fluía dos corpos viajava constantemente em direção à própria planta. Depois de se banquetear com esse poder misterioso, a assinatura de um Dark Seeder florescia totalmente onde o pistilo da flor deveria estar, junto com seu Rhazobium anormalmente grande. A coisa se transformou em um monstro transformado real. Um Dark Seeder completo. Ele soltou mais um desses sons de toque, antes de preparar uma de suas raízes para atacar. A raiz foi afiada na ponta e estava viajando em velocidades incríveis. Seu destino era o coração de Lulu. Nosso garoto de solo não ia deixar isso acontecer, no entanto. Ele pulou na frente dela protegendo seu corpo com o dele. Ele perfurou seu corpo pedregoso, rachando seu peito em pedaços minúsculos. Pode parecer ruim, mas pelo menos a garota estava segura. Esse forte poder de penetração é ainda mais forte
do que aqueles 2 Darksiders humanos que ele enterrou anteriormente. Lulu viu como essa arma natural mortal fez um buraco em seu corpo e se sentiu impotente. A planta pretende seguir o ataque perfurante com um golpe contundente usando os caroços densos. Ele gritou para ela escapar, enquanto ela tinha a chance de fazê-lo. Quando o saco de bolas finalmente desceu dos céus, os joelhos de Leeshin desmoronaram rapidamente, quebrando sob a força contundente. Novamente, pode parecer ruim, mas esse tipo de ferida externa não o matará. Mas com o quão mal equiparado ele estava, isso não duraria muito. A única coisa que ele poderia fazer era pelo menos comprar algum tempo para a senhora fugir. Ele gritou para ela pela segunda vez, insistindo que este era seu próprio assunto pessoal. Se ele envolvesse Lulu nessa insanidade, como ele poderia sequer falar em protegê-la? E viverem juntos? Ela sentiu seus sentimentos genuínos até o âmago. Mas ela ainda estava apenas parada lá. Ele gritou uma última vez que ela não deveria subestimar os ataques de um Darksider. Seus gritos caíram em ouvidos aparentemente surdos. 4 ataques de raiz já estavam indo para a jovem senhora imóvel. Ela respondeu puxando frascos de líquido verde de sua bolsa agrícola e molhando as raízes da planta com ele. O monstro da planta ficou surpreso e sentiu a dor subindo de suas raízes molhadas. Ele soltou um grito agudo, enquanto as raízes que deveriam matar a jovem senhora secavam e se desintegravam rapidamente. Embora Lulua não saiba muito sobre Darksiders, ela conhece plantas. Esta que eles estavam enfrentando parece ter uma habilidade de absorção muito poderosa. É por isso que ela decidiu usar uma dose de herbicida industrial de alta qualidade para o inimigo sugar. Esta é uma solução original que não foi diluída. Portanto, é uma das mais fortes por aí. Sob a luz do eclipse perpétuo, as raízes da planta começaram a murchar rapidamente, até que tudo desmoronou e se transformou em pó. O herbicida diluído que absorveu das raízes viajou rapidamente por todo o seu sistema, dissipando suas outrora poderosas armas. O que restou depois disso foi um único caule, mergulhando direto no chão. Há poucos momentos, esta coisa estava liberando sons ameaçadores de dentes. E agora está tremendo pateticamente. A única explicação era que de alguma forma perdeu a vontade de lutar após um grande revés. Lulua também se acalmou agora que Tuti Tuti se rendeu. Sim, ela já deu um nome à flor. Tuti Tuti levantou a cabeça e cuidadosamente ergueu seu próprio fruto, como uma espécie de oferta de paz. Li Shengai permaneceu vigilante. Esta coisa à frente deles ainda era um cidro escura. Quem sabe o que se passa na mente de tais criaturas? A jovem não tinha certeza se era seguro. Ela pode não saber sobre cidras escuras, mas ela sempre gosta de ficar com plantas. Comparado aos humanos transformados, os pensamentos de Tuti Tuti eram mais fáceis de entender. O sorriso inocente no rosto da flor era um grande indício de que não queria causar mal algum. Para mostrar sua rendição ainda mais claramente, Tuti Tuti decidiu se abaixar no chão, prostrando um pedido de desculpas pelo que fez antes. Parece que Lulua tem um bom entendimento da situação. Após receber uma ameaça à sua vida, as maneiras de Tuti Tuti se tornaram muito mais humanas. Ao examinar mais de perto as oferendas, Lulua determinou que não eram frutas. São tubérculos de caule. Isso pode significar que Tuti Tuti se transformou em um monstro a partir de uma batata. Enquanto Li Shenyin se recuperava rapidamente, ela estava ocupada descascando as oferendas, procurando algumas que não foram afetadas pelo herbicida. Encontrando um pedaço promissor, decidiu cortar apenas uma pequena parte. Ela então prosseguiu para colocar o pequeno pedaço em sua boca, apenas para experimentar. Para o horror de Li Shenyin, enquanto ela mordiscava o pequeno pedaço,
Ele correu apressadamente para o lado dela, tentando garantir que não era venenoso. Tinha um gosto familiar e era comestível. Seria melhor cozinhar primeiro. Mas, fora isso, recebeu o selo de aprovação de Lulu. Ele ainda estava preocupado com algum veneno residual, porém, se ela sentisse o primeiro sinal de envenenamento, ele não hesitaria em colocar terra em seu estômago para sugar o veneno. Ele estava tão ansioso. Mesmo que ela nem tivesse engolido, ela tinha mais um aviso para Tuti-Tuti. A planta seria impedida de absorver os nutrientes do solo tão vorazmente. Só poderia fazer isso se Li Shenyin consentisse. Com o quão receptivo Tuti-Tuti estava agindo. Isso também poderia ser considerado um adestramento bem-sucedido. Ele tinha outra pergunta para esta planta gananciosa. Ele queria saber o que ela absorveu dos corpos daqueles cidras escuras humanas. Era uma substância escura. Então a chamaremos de elemento escuro. Felizmente, Tuti-Tuti também tem alguns talentos. Ela arrancou um pequeno monte de elementos escuros do ar. Li Shenyin ficou satisfeito e imediatamente estendeu a mão para inspecionar o elemento escuro mais de perto. O poder da pequena bola imediatamente se dissolveu e viajou para seu corpo como um raio. De repente ele começou a ouvir algumas vozes desconhecidas falando ao redor deles, vindas de cima. Elas falavam sobre como a luz do sol parecia ter mudado recentemente e sobre um intruso que entrou. Tuti-Tuti continuava repetindo seu bordão. Mas Li Shenyin começou a entender seu padrão de fala. Tuti-Tuti perguntava se o elemento escuro era saboroso. Parece que ele agora pode entender as plantas que estão crescendo em seu corpo, sua terra. Isso é o efeito do elemento escuro? A flor explicou que sim. O elemento escuro muda os cidras escuros. Torna-os mais fortes. Falando em mais forte, parece que agora teremos que ver. Já que um convidado não convidado entrou em sua posição. Outro cidra escuro com um corpo que parece ser feito de madeira irrompeu na cena. Li Shenyin sentiu isso de longe. Ele nem sequer se virou. Ele tinha olhos por toda a terra que ocupava. O pobre cidra escuro nem teve a chance de se exibir antes de ser empalado por várias lanças de terra. Lulu não notou o inimigo fazendo-a pular de susto. Ele disse a ela para não se preocupar, já que as plantas já lhe haviam contado sobre este cidra escuro antecipadamente. Após absorver o elemento escuro, seu controle e poder sobre a terra aumentaram exponencialmente. Ele tinha apenas 3 palavras para o pobre cidra escuro que falhou no ataque surpresa. Descanse em paz. Manipulando o solo nos pés do monstro, Li Shenyin basicamente devorou o cara de madeira e não deixou migalhas. De agora em diante, outro cidra escuro se tornou um fertilizante permanente para a terra. Enquanto ele apertava o controle do subterrâneo, uma formação ameaçadora de fumaça começou a emergir no ar. Ele manipulou o poder solto em seu corpo. Isso confirma que o elemento escuro está presente dentro de cada cidra escuro. Mesmo que sejam mortos, o elemento escuro não desaparece imediatamente. Isso significa que continuar absorvendo a névoa do elemento escuro o tornará inevitavelmente mais forte. Dessa forma, ele e Lulu teriam uma chance muito melhor de sobreviver. Ela finalmente pôde respirar novamente. Ela estava apenas preocupada com o bem-estar dele. Vendo-o em transe, ela pensou que Tuti-Tuti o tinha atacado de alguma forma. Falando em Tuti-Tuti, essa coisa tem algumas opiniões sobre Lulu também. As pessoas deveriam ter medo dos cidras escuros. Mas ela não tem. Como a flor estava curiosa sobre como ela poderia aceitar a situação atual tão facilmente, ela tentou explicar. É só porque ela cresceu brincando na terra. Ela está praticamente familiarizada com tudo que está numa fazenda. Tuti-Tuti propôs a ideia de compartilhar elementos escuros
com Li Shangjiun para que pudessem coexistir. A pequena flor já está no mesmo nível dos humanos. Em termos de inteligência. Talvez seja porque já absorveu bastante suco dos cidras escuros. Tuti-Tuti não gosta de ser tocado, porém. Shangjiun aprovou o plano de coexistência, já que agora ele também tem mais controle sobre os nutrientes em seu solo. Mas antes disso, ele precisava saber de algo primeiro. Ele perguntou a Tuti-Tuti de onde veio a pequena bola de elemento escuro anteriormente. Imediatamente respondeu que veio da luz, como se fosse senso comum. Sob o brilho perpétuo do eclipse no céu, há luz suficiente para todos. A dupla estava apenas agora percebendo que o eclipse tinha algo a ver com este misterioso elemento escuro. Ele imediatamente instruiu Lulu a se esconder rapidamente na sombra de uma árvore, longe da luz. Felizmente, ela já estava na sombra. Enquanto fugia, se esse fosse o caso, a transformação da humanidade não foi apenas um único evento. Foi uma ocorrência constante, que ainda está acontecendo agora. Esse misterioso eclipse eterno é a chave para entender o Apocalipse e a existência da fonte de energia para o crescimento da força dos cidras escuros. Lulu estava se acostumando cada vez mais com a vida de viver sobre Li Shangjiun. Ela estava explorando a própria terra e as áreas ao redor. Hoje, ela estava animada para levá-lo a uma área onde traços de cultivo anterior ainda permaneciam. Li Shangjiun não estava indo tão bem, porém, ele ainda não estava acostumado a viver a vida como a própria terra. Tuti-Tuti estava acompanhando a dupla. Em todo lugar, a flor viu o solo sendo levado. Mas não é todo dia que você vê um pedaço de terra se movendo. Além disso, ele estava ficando bastante irritado que esta planta estava usando ele como seu transporte. Embora ele tenha se transformado em um pedaço de terra de tamanho decente, ele só podia andar por uma área limitada. Qualquer distância a mais, e ele seria bloqueado por uma obstrução misteriosa. Se ele quisesse deixar o alcance limitado, ele teria que empurrar seu solo lentamente manualmente e espalhá-lo para a frente. Esses lugares pelos quais ele passava, então seriam assimilados como parte dele. Lulu foi deixada encarregada de analisar a terra ao redor. O local que escolheram hoje tinha qualidade de solo decente, terreno seguro, e havia uma fonte acessível de água que eles poderiam aproveitar. Ela estava determinada a fazer deste perímetro o refúgio de longo prazo do grupo. Li Shangjiun sorriu. A jovem com certeza sabia das coisas. Não havia motivo para duvidar de seu julgamento. Então ele concordou. De repente, ele começou a sentir algo estranho nas proximidades. Um ponto de luz rosa se prendeu a Lulu. Era tão pequeno, quase imperceptível. É uma pequena partícula de elemento escuro. Ele gentilmente tirou o fragmento da camisa dela e a lembrou de que não há proteção suficiente da luz do sol. Lulu deve estar ciente para não se afastar demais dele. Isso está no cerne do acordo deles, afinal. Li Shangjiun não queria vê-la se transformar em um monstro como ele por causa do elemento escuro. Ela ficou aborrecida depois de ouvir isso. Lulu não gosta quando ele se refere a si mesmo como um monstro. Ele sempre foi um humano aos olhos dela. Tuti-Tuti apenas observava silenciosamente a interação humana bizarra, não entendendo o subtexto do que os dois estavam dizendo. Você não pode esperar que uma planta leguminosa compreenda emoções humanas. Lulu mudou de assunto de forma desajeitada e apresentou as sementes que ela acha que deveriam ir para o solo primeiro. Em seus suprimentos, essas são as culturas comestíveis de crescimento rápido e valiosas. Garantir um suprimento de alimentos é uma das coisas mais importantes a fazer para sobreviver depois. Plantar as sementes poderia ser deixado para Li Shangjiun cuidar.
Ele pegou as sementes na mão e começou a revesti-las com uma quantidade moderada de elemento escuro. Nosso garoto estava se expandindo, substituindo lentamente a terra sob seus pés. Mas antes de ter controle total sobre essa terra, testar a agricultura em si mesmo viria primeiro. Embora fossem apenas sementes, ele podia sentir o desejo delas de crescer. E crescer em condições adequadas. Foi o mesmo de antes. Ao absorver elementos escuros, ele começou a entender o pensamento da vida vegetal. Ainda assim, é inesperado que isso também funcionaria em sementes. Além disso, ainda é um mistério. Mas parece que ele consegue transmitir diretamente seus pensamentos à flora também. Após banhar as sementes com elemento escuro, elas começaram a germinar na palma de suas mãos. Lulu ficou chocada ao ver que o crescimento foi tão rápido. Elas acabaram de ser plantadas há poucos momentos e já estão mostrando sinais de vida. Além disso, Li Shenjun não se sente estranho. Então esse método deve ser bom. Sua teoria era que após absorver uma quantidade decente de elemento escuro, ele foi capaz de despertar essa habilidade inata. Para fins de experimentação, ele usou todo o seu elemento escuro armazenado e o transformou em um poder que aumenta o crescimento das plantas. Ele fez tudo isso intuitivamente. De repente, Tuti Tuti estava tentando chamar sua atenção. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Acontece que a flor apenas queria um toque nutritivo também. Liaxin não estava completamente oposto à ideia disso. Mas a menos que Tuti Tuti ouvisse completamente suas ordens, a flor poderia continuar sonhando. Não há tal coisa como almoço grátis. E também não há tal coisa como nutrição gratuita. Ela se curvou novamente. Essa flor Dark Sider realmente pode se adaptar a qualquer circunstância que passe. A primeira vez que Lulu viu Tuti Tuti, ela já sentiu que essa coisa poderia entender a natureza humana. Desde que o eclipse trouxe junto o surgimento do elemento escuro, Liaxin tem estado em uma missão para espalhar sua terra, praticar, aumentar a massa de terra e absorver elementos escuros. O poder do escuro lhe dá um suprimento constante de energia especial. Um tipo de energia que pode ser transformado em efeitos positivos. Através deste ciclo maravilhosamente virtuoso, Ling Shenyin conseguiu cultivar uma terra agrícola bem-sucedida. Isso foi a coisa mais alegre que aconteceu com ele. Após seu encontro casual com Lulu, ele diz isso para si mesmo. Mas no fundo, ele sabia que isso era nada além de automotivação. No meio de um apocalipse, outra ideia veio à mente. Se sua terra pode proteger humanos, então ele também seria capaz de ter um gostinho de sua vida humana anterior. No fundo, Li Shenyin apenas queria voltar a ser um humano normal. Neste mundo atual de monstros e mutações, talvez um método para voltar no tempo exista. Essas são ideias grandiosas, porém, Tuti Tuti tem estado seguindo-o sem parar. Desde que foram apresentados pela primeira vez, ele perguntou à flor se não gosta de estar junto com sua própria espécie. Em vez de responder, Tuti Tuti apenas o alertou para o fato de que havia uma atividade próxima, vindo de humanos. Humanos reais. Como Lulu. Claro. Li Shenyin ficou chocado. Essa foi uma grande notícia. Mas Tuti Tuti também mencionou que há um grande grupo de portadores de elemento escuro na área. E eles estão se movendo. A atividade humana mencionada estava vindo de um grupo de 3 pessoas fugindo pela floresta, sendo perseguidas por cidras escuros. Esse cidra escuro não é um com quem eu gostaria de mexer. Ele evoluiu para ter várias protuberâncias feitas de lâminas afiadas.
por todo o seu corpo. Os humanos estavam começando a sentir fadiga. Eles estavam correndo por suas vidas. Há muito tempo agora. Mas gritar e reclamar só atrairia ainda mais cidras escuros. Um cara de aparência confiável liderava o grupo de 3. Ele culpou a senhora de cabelo rosa, Liu Fengyuan, por insistir em voltar para encontrar Lulu após receber uma mensagem de socorro. Qin Due, o cara confiável, era bastante insensível. Mas ele tinha um ponto. O nerd de óculos estava começando a desacelerar. O cidre escuro de lâminas já estava quente em seus calcanhares literais e se aproximando cada vez mais rápido. Então ele cometeu um erro. Óculos olhou para trás e se assustou com a perspectiva de ser cortado e picado em carne moída. Uma distração momentânea fez o cidre escuro balançar sua lâmina. Mas por sorte, ele errou a perna do garoto de óculos por 1 centímetro. O primeiro golpe não acertou. Mas o próximo poderia. Já que o garoto de óculos tropeçou e plantou o rosto no chão. Shenjun, o garoto de óculos, estava praticamente acabado naquele ponto. Seu amigo não poderia possivelmente fazer nada para ajudá-lo, certo? Enquanto o cidre escuro de lâminas avançava para fazer sua coisa, Shenjun já estava dizendo suas orações, já que tinha certeza de que era isso. Ele realmente estava acabado. Liu Fengyuan e Shenjun assistiam impotentes, enquanto seu amigo estava prestes a bater na porta do céu. Mas, justo quando a ponta da lâmina estava prestes a esculpir o rosto do nerd, ela parou. Na verdade, o corpo inteiro do cidre escuro ficou congelado. Ele virou a cabeça para o lado, após sentir quem foi o responsável por parar a lâmina. Li Shenyin discretamente manipulou a terra para agarrar a perna do monstro. Ele também ouviu os humanos mencionando Lulu mais cedo. Talvez eles tenham algum tipo de conexão com a jovem. Só há uma maneira de descobrir. Ele precisa salvá-los. Sonin blaming scene, soon conflink, conflink, no, to fly, to flink, to flazing.